Hello, beloved students! Muito bem, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Eu sou Ismael Souza, professor de inglês. E nesse vídeo eu vou ensinar a diferença entre defiance e challenge. Defiance e challenge têm o mesmo significado, ambos significam desafios. Porém, existe uma diferença aí quando você utiliza defiance e challenge. O defiance é um desafio no sentido de ameaça, no sentido de você desacatar, no sentido de desacato mesmo. Então você usa um desafio nesse sentido, defiance. O challenge já é um desafio no sentido de testar habilidades, superar problemas na vida. Então a gente usa desafio no português para, independente do sentido, é a mesma palavra. No inglês não. No inglês você vai usar defiance quando você quiser tratar de desafios no sentido de ameaçar, nesse caso de desacato, tá? Já o challenge a gente vai usar no sentido de testar habilidades, superar problemas e essas coisas. Mas para que você entenda de forma como isso funciona, eu vou explicar aqui com exemplos, tá? Então, veja só. Nós temos o primeiro exemplo aqui, ó, começando com defiance, tá? Bom, the student spoke to the teacher with a tone of defiance. Novamente, the student spoke to the teacher with a tone of defiance. Ou seja, o aluno falou com o professor com um tom de... A gente pode até traduzir como ameaça, com um tom de desafio. Nesse caso, o desafio é com um tom de desacato, com um tom de desrespeito, com um tom de ameaça. Toda vez que o defiance tivesse sinônimo dentro da tradução ali que você trazer com esse substantivo, você vai usar o defiance, tá? Sempre você vai trazer o defiance. O defiance é o desafio com a ideia de ameaça, com um tom de desafio nesse sentido de desacato, ameaça, tá? Então, de confrontação, então, defiance, beleza? Segundo exemplo, nós temos without an act of defiance, nothing will happen. Without an act of defiance, nothing will happen. Ou seja, sem um ato de desafio, nada acontecerá. Sem um ato de desafio, nada acontecerá. Perceba que esse desafio também está relacionado, ele está atrelado à ameaça, também a desacato, ou seja, sem um tom de desacato, de confrontação, sem um tom de confrontação, nada acontecerá. Então, o desafio nesse sentido é confrontação, ameaça, entendeu? Então, é esse sentido que tem o defiance, desacato, como eu acabei de falar. E vem do verbo defy, o verbo to defy, a gente tem o substantivo defiance, vem do verbo to defy. Ou seja, to defy quer dizer desafiar, nesse sentido de desacatar, ameaçar, confrontar, tá? Então, um exemplo com o verbo, nós temos aqui, ó, you must defy the king. You must defy the king. You must defy the king. Ou seja, você não deve ameaçar o rei. Ou você não deve desafiar o rei, Nesse caso, como a gente está tratando de desafio, então você não deve desafiar o rei nesse sentido de você não deve desacatá-lo, você não deve ameaçá-lo, tá? Então, defy. É o mesmo que a gente usa no sentido também de autoridades policiais, militares, no modo geral, de você não dever desafiá-los, ou seja, você não deve desacatá-los. A gente vai usar o verbo to defy. E o substantivo, que seria o desafio, defiance, com esse sentido de confrontação. Beleza? Ameaça, tudo isso aí que eu já expliquei, tá? Bom, agora vamos falar do challenge, tá? O challenge, ele já tem uma outra ideia de desafio. O challenge é um desafio no aspecto de você testar habilidades ou até mesmo superar um problema, tá? Uma situação ali, um obstáculo, a gente usa challenge, beleza? Então, vamos ver exemplo para que a gente possa entender melhor na prática. Veja só. You will have a new challenge in that company. You will have a new challenge in that company. Ou seja, você terá um novo desafio naquela empresa. Então, ou seja, você terá um obstáculo, nesse sentido de você ter que superá-lo. É um desafio para você. Não é um desafio já como a gente tratou do defiance, que tem a ideia de desacato e tal. O challenge aqui é totalmente diferente. É de você testar habilidades, é de você ter um obstáculo para você superá-lo, tá? Então, fica dessa forma aí. Nós temos aqui o segundo exemplo, para a gente poder finalizar, que diz assim: Sometimes it's necessary to face new challenges. Novamente, sometimes it's necessary to face new challenges. Ou seja, às vezes é necessário encarar novos desafios, Então, às vezes é necessário encarar novos desafios, ou seja, novos obstáculos, tá? Então,
tem essa ideia, novos testes, né, de vida que você tem que fazer ali para se provar, para superar, para conquistar algo. Então o challenge é desafio nesse aspecto. Então essa é a diferença entre challenge e defiance, né? O defiance, como eu falei anteriormente, volto a repetir, é aquela ideia de desacato, né? De você pode até traduzir também com desrespeito, ameaça, enfim, mas é desafio, tá? Mas nesse sentido. E o challenge é o desafio no sentido de você superar um obstáculo, testar habilidades, coisa desse gênero. Beleza? Gostou desse vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos. E se você quiser aprender inglês, né, no link da descrição aí, eu tenho um link aí do site que você pode estar acessando aí, e lá você pode estar tendo acesso às plataformas lá, que você vai ter todas as informações, né, do curso, incluindo também, né, o meu WhatsApp aí, que você pode estar entrando em contato para a gente poder esclarecer as dúvidas sobre tudo o treinamento, né, que é o IS English Basic, né, que é para iniciantes, você que não sabe nada, que está iniciando do zero, que não sabe por onde começar. Clica nesse material aí no link abaixo que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, ok? Então nos vemos nos próximos vídeos e see you, bye bye!